Eles foram influenciados pelo movimento do humanismo, que colocou o homem no centro da teologia. Eles disseram, a graça de Deus é uma coisa, mas a reação do homem é outra coisa. A graça vem de Deus, a fé vem do homem. Existe uma cooperação entre Deus e o homem. A graça é oferecida por Deus e o homem deve aceitar essa graça. Assim é a cooperação, o sinergismo. Isso tem tudo a ver com o humanismo que ensinava que o homem tem um livre arbítrio. O homem caiu em pecado, sim, mas ele ainda é capaz de se salvar. O homem não está morto em pecado, como os reformadores, baseados nas Escrituras, estavam dizendo, mas ele está doente. Armínio, então, ele, ao ler esse sectarista, né, de uma seita colegiante, no caso de Cornet, influenciou grandemente para ele abandonar a soteriologia reformada. Não foi suas convicções que fizeram isso. Foi uma leitura, né, prejudicial de um sectarista que fez isso. E aí nós vemos a história se desenrolando, quando em 1602 houve o falecimento de um professor de teologia, Francisco Június, né? E um amigo de Jacó Arminius recomendou Jacó Arminius, por influência na esfera política, recomendou Jacó Arminius. Olha, tudo tinha política, senhores. Vocês reclamam do Sínodo de Dort, mas tudo tinha política. Em questões de uma esfera política, certo? Ele foi recomendado para o cargo do falecido pastor e professor. No entanto, então, deputados da igreja se opuseram à sua nomeação por sua ortodoxia meio assim, as pessoas não sabiam muito bem o que ele queria, e o consistório de Amsterdã se recusou a dar a Arminius um depoimento maior para entrar nas fileiras de professor por questões políticas. Mas, sob pressão contínua, o consistório finalmente concedeu para que ele pudesse se apresentar e se explicar realmente o que ele acreditava ou o que ele não acreditava. Primeiro, Arminius ele foi obrigado a ter uma conferência com um professor muito firme, bíblico, sério, né, o pastor Francisco e professor Franciscus Gomarus, que era professor na Universidade de Leiden, que se opôs a ouvir Armínio, se opôs a ele ser colocado como professor de teologia em Leiden. Segundo, ele foi obrigado a expressar as suas opiniões diante de uma conferência de teólogos, tá? Certo? Essa conferência ela foi realizada em 1603 pelo curador da universidade e pelos deputados do sínodo. Nessa época, então, Arminius, nós vemos aqui um testemunho sobre essa questão. Ele testemunhou que rejeitou expressamente os principais pontos de vista da doutrina dos pelagianos, sobre a graça natural, sobre os poderes do livre-arbítrio, sobre o pecado original, sobre a perfeição do homem nessa vida, sobre a predestinação e outros assuntos. Ele também testemunhou que concordou com tudo o que Agostinho e outros pais da igreja havia escrito contra os pelagianos. Além disso, ele prometeu ao mesmo tempo que não ensinaria nada que entrasse em conflito com as doutrinas adotadas na igreja. Então você vê que ele foi um traidor, na verdade, né? Ele jurou que ia fazer uma coisa e fez outra. O que ele deveria ter feito? Deveria ter abandonado o cargo de professor, já que ele estava lendo sinergistas. Eu citei um, mas ele lia outros sinergistas católicos, tá? E ele devia abandonar seu cargo de professor, mas não, ele quis o dinheiro, ele quis o glamour,
né, de ser um professor ali numa das faculdades mais conceituadas da sua época. Então, Armínio foi nomeado professor para o seminário, mas ele mentiu, certo? Concernente aos seus juramentos. Ele logo usou a sua posição para ensinar justamente o oposto do que ele havia prometido. Chamando as doutrinas reformadas da graça, por exemplo, em questão, ele recomendou os escritos de pessoas que eram totalmente contrários ao monergismo, mas sim ao sinergismo católico. Ele recomendou pessoas nada recomendáveis, como, por exemplo, Castellion, tá? Dirk Corneck, Soares e outros escritores semelhantes. Tá? Ele foi denunciado por um aluno, né? E ele realmente, às vezes, até depreciava os escritos de Calvino, de Bessa, de Sanchos, Ursinos e outros professores notáveis nas igrejas reformadas. Tá bom? Ele fazia isso, pessoal. Tá? Isso você pode comprovar. Eu vou colocar aqui o livro para você dizer que não estou mentindo. Eu detesto mentira, certo? Então eu vou para vocês aqui a prova disso. Não foi. Obra de uma editora pentecostal, editora Carisma, ok? Jacó Arminius, Deus, Criação e Providência, na página 50, está dizendo isso aqui que eu disse para vocês, que eu afirmei para vocês. Que um aluno dele verificou que ele negava, certo? Que as pessoas evitassem ler Calvino, Bessa, Panks e outros teólogos instruídos reformados na Igreja de Cristo. E somos obrigados a examinar somente as Escrituras Sagradas, igualmente as obras de Socino, senhores, Socino, Castélio, Tomás de Aquino, Molina e outros inimigos da graça que nos foram recomendados por Jacó Arminius. Ele era traidor, senhores. Jurava uma coisa de pé junto, mas depois negava totalmente. Olha só que absurdo isso daí. Assim, eu não tenho nem o que dizer sobre isso, mas é a história que diz, tá? Não sou eu, tá bom? O resultado foi previsível. Seus alunos, quando voltaram para casa, para a academia, né? Ou partiram para outras academias, tomaram descaradamente uma posição contra as igrejas reformadas, criticando, contradizendo e criticando as doutrinas. Olha só, o efeito dominó do senhor Jacó Arminius, tá? Os homens começaram a criticar pelo professor de Leiden, né, que Francisco Gomaros não tinha recomendado, justamente que ele percebeu alguma coisa estranha. Homens reformados nas igrejas ficaram alarmados. Os deputados dos sínodos da Holanda do Norte e do Sul logo abordaram Jacó Arminius com perguntas sobre seus pontos de vista. Ele se recusou a discutir qualquer coisa a menos que eles concordassem em não relatar isso em seus sínodos, com a condição que eles não falassem realmente o que ele acreditava. Olha só, tá vendo? 1604, o consistório de Leiden, do qual Armínio era membro, o ademoestou a vir a uma conferência amigável de teólogos na presença do consistório. Ele pediu desculpas, mas não foi. Não foi. Ok? Arminius e seus seguidores usavam todos os truques imagináveis para evitar em serem condenados. Olha, lembra bastante pessoas de esquerda, né? Fala a verdade. Eles resistiram a todas as tentativas de ter uma audiência antes do sínodo. Eles conseguiram acrescentar a condição de que, se um sínodo nacional fosse chamado, a parte da agenda seria uma revisão dos credos. Eles queriam fazer revisões dos credos. É brincadeira um negócio desse? No consistório, eles alegaram que eram responsáveis perante os estados e não as igrejas. É brincadeira? Em 1608, quando o Alto Conselho dos Estados Gerais, a legislatura dos Países Baixos, chamou Arminius para uma conferência com Gomaros, ou seja, Francisco Gomaros, Arminius se recusou a apresentar seus pontos de vista.
Olha que coisa linda, né? Não é como muitos pastores reformados hoje, que ele não crê nas confissões, na doutrina bíblica, soteriológica, e ele, né, é que nem baiacu, né? Se esquiva de tudo. Assim era Jacó Arminius. Quando o Sínodo das Igrejas da Holanda do Sul exigiu que ele se expressasse, né, e tivesse as suas confissões, ele prometeu subscrevê-las por escrito. Mas ele nunca fez isso. Nunca fez isso. Arminius morreu em 1609, tendo, por meio do engano e da dissimulação, ele escapou de uma condenação oficial. O camarada era liso, hein, velho? Era liso. A morte de Armínio não trouxe fim às lutas teológicas dentro das igrejas reformadas. Seus seguidores não eram apenas ativos, mas também eram muito mais ousados em defender as suas posições. Eles continuaram no mesmo padrão de procrastinar, certo? De não querer falar, se recusando a submeter seus pontos de vista a qualquer corpo da igreja, com o poder de condená-los. Eles fugiam, certo? Eram covardes, na verdade, né? Se a gente for usar um termo, né? Eu tenho outra palavra para usar, né? Eles fugiam para não serem condenados. Em 1610, porém, os seguidores de Jacó Armínio, chamados de remonstrantes, estavam suficientemente confiantes do seu poder que iam se reunir em Golda e elaborariam um documento resumindo suas doutrinas em 5 pontos principais. Outra característica notável dessa história é a manobra política que os remonstrantes fizeram. As forças políticas poderiam desempenhar um papel tão proeminente nesta luta que foi devido a um desvio da igreja no Estado naquele momento. Eles usaram também forças políticas, né? Presta atenção, não foi só o Sínodo de Dort, não. A igreja, sendo virtualmente uma igreja estatal, vamos dizer assim, era dominada pelo Estado. No Sínodo de 1586, em Haia, as igrejas reformadas adotaram uma ordem da igreja que deu início a uma igreja que tinha mais poder de governar por si mesma. Então, o Estado havia rejeitado esta mudança e recusou-se firmemente a permitir outro sínodo nacional por cerca de 32 anos. Esse poder de Estado sobre os assuntos da igreja foi pressionando, inclusive os remonstrantes. Isso se deu principalmente devido à grande influência do estadista mais velho, que é um nome holandês, difícil de pronunciar. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o nome dele. Jonathan Oldenburg, eu acho que deve ser o nome. Um conselheiro principal para o príncipe William e depois para o seu filho Maurice. Então, esse cidadão aí, né, que tinha grande influência, figurou em grande parte na arena política nas 5 décadas que precederam o Sínodo de Dort. Embora oficialmente ele tenha ocupado o cargo em apenas uma das 11 províncias dos Países Baixos. Ele exerceu tremenda influência em todos os ramos do governo nacional. É triste dizer que esse cidadão, né, ao lado dos remonstrantes, ele desejava uma estabilidade política e uma unidade, portanto, ele queria que as igrejas reformassem, tolerassem o ponto de vista deles, no caso, os remonstrantes. Então, especialmente todos que rejeitavam a Igreja Católica Romana, tá? Ele desejava estabilidade política e unidade e, portanto, queria que as igrejas reformadas tolerassem um amplo espectro de pontos de vista, inclusive a Igreja Católica Romana, por incrível que pareça. Portanto, se fez tudo ao seu alcance para proteger os remonstrantes e impedir qualquer esforço na disciplina da igreja de um ministro com opiniões diferentes. O resultado, né, foi um caos nas igrejas. Ministros não podiam, então, ser disciplinados. Quando o ministro ele foi condenado, seja por heresia, ainda mais radicais do que os remonstrantes, os funcionários do governo impediam qualquer disciplina dentro da igreja de ser executado, certo?
Então, em muitos outros lugares, as autoridades começaram a tolerar heresias dos mais variados tipos. E congregações começavam a ser divididas. Olha só o resultado da remonstrância, ok? Então, a gente percebe o seguinte, que olha só o triste fim que seguiu até chegar no Sínodo de Dort, né? Então, as opiniões não confessionais foram dividindo as igrejas, consistórios fiéis estavam desesperados por um sínodo nacional para resolver essas diferenças e lidar com as questões doutrinárias. É por isso que veio o Sínodo de Dort, senhores. Estava um caos, tá? Então, eles pregavam tolerância. Tolerância. Foi determinado, então, que os remonstrantes, né, não seriam condenados e a sua influência foi aumentando. Nenhuma qualidade de súplica nas igrejas poderiam ganhar a permissão do Estado General para realizar um sínodo nacional. Enquanto isso, né, a suposta tolerância ia devorando a ortodoxia da igreja. Os remonstrantes estavam ganhando em número e influência. Até 1617, os crentes reformados devem ter se desesperado, né, para tentar erradicar esses erros sinergísticos, ok? Então, algo notável aconteceu. Por qualquer motivo, o príncipe Maurício se alinhou publicamente com os reformados, participando de um culto de adoração aos fiéis, separados ali de Haia, né? Então, aquele cidadão, Ouderbarnerve, lá, o nome dele é holandês, ele, em companhia com outros, ficaram alarmados. Dentro de um mês, eles correram pelos estados da Holanda a uma resolução que permitiu que os municípios levassem seus próprios exércitos para os seus determinados lugares, né? O objetivo, então, desse cidadão era permitir que esses municípios defendessem, então, os remonstrantes, no caso de um sínodo nacional, né? E, no caso, eles fossem condenados. Mais uma vez, Deus moveu o coração do príncipe Maurício. Em um momento oportuno, ele liderou os regimentos de soldados encomendados pelos municípios e removeu esse cidadão e outros que tinham cargos, tá? O caminho estava, então, agora aberto para os sínodos providenciais, porque eles não permitiam esses remonstrantes. Eles não queriam ser julgados, entende? Então, o caminho se abriu, né? E aí começou a ideia de um sínodo para entender realmente o que a Bíblia diz sobre um assunto tão sério como é a soteriologia, senhores. Não é assunto secundário, não. Isso foi feito, embora aqueles que foram acusados apenas em apoiar as doutrinas dos remonstrantes, eles não seriam praticamente julgados. Isso foi deixado para um sínodo nacional. Sim, finalmente um sínodo geral concordou, então, que haveria um sínodo nacional na Holanda. E assim nasce o Sínodo de Dort, que a gente vai continuar conversando com vocês em o próximo vídeo da série, ok? Essa série sobre o Sínodo de Dort, vocês poderão aprender dentro da história o que realmente aconteceu. Fique na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.